Então, vamos dar continuidade ao estudo que iniciamos esta noite do livro Alimentação e Evolução Espiritual, do autor Edson Ramos de Siqueira. A alimentação e evolução espiritual é um trabalho que veio ocupar um espaço que faltava ser preenchido na literatura espírita. Afinal, o vegetarianismo tem ou não relação com o espiritismo? É esta uma das grandes questões que nós podemos perguntar. Encontre as evidências de que o estudo espírita feito com seriedade levará inevitavelmente a uma postura vegetariana, seja pelo respeito à vida, seja pela destinação elevada do homem na espiritualidade. É um livro seguro nas suas bases doutrinárias e que muito tem a acrescentar para o desenvolvimento humano, pois se desejamos um mundo de regeneração, não podemos continuar nos alimentando como nos mundos primitivos, ou seja, alimentando-nos dos nossos irmãos animais. O autor Edson Ramos de Siqueira é engenheiro agrónomo, especialista em comportamento animal, o que auxilia o entendimento quando somado às suas bases espíritas. Então, nós iniciamos o estudo deste livro na hora anterior, com a introdução, e vamos continuar ainda com a introdução. Gostaria só de acrescentar um pouquinho a minha experiência. Às vezes não me sentia muito compreendida porque é que eu não tinha vontade de comer carne. Desde pequenina eu não tinha mesmo vontade de comer carne, não sabia explicar porquê e os meus pais insistiam a que eu comesse carne. E ao longo do tempo, já adulta, eu resolvi abolir a carne da minha alimentação. E às vezes é difícil explicar isto às pessoas. Porquê? Pertence a alguma religião ou foste obrigada? Não, absolutamente nada disso. É algo que eu também não sei explicar, é algo que vem dentro de mim. Um amor muito grande pelos animais e pensar que eu para viver tenho que matar. É uma coisa que realmente me machuca muito, machuca verdadeiramente. Então eu já não como carne há mais 18 anos, talvez até 20 anos. Aboli totalmente a carne da minha alimentação. Vou comendo algum peixe quando, enfim, é difícil às vezes encontrar alguns restaurantes ou alguns sítios onde vamos, não temos assim uma alimentação muito variada, principalmente ao nível vegetariano. Então o peixe ainda vou comendo, não muito também, sou capaz de comer peixe uma vez por semana, por aí, mais ou menos. A minha dieta é essencialmente vegetariana mesmo, portanto, embora eu coma ovos, leite também não bebo. E como veem, sou uma pessoa saudável. Tenho realmente um problema a nível da visão, mas isso é uma situação kármica que todos nós sabemos, todos nós vemos com muitas coisinhas ainda por resolver. Não tem a ver com a alimentação, porque eu já tenho problemas de visão desde pequenina, desde a escola primária, e nessa altura os meus pais forçavam-me a comer carne. E o que eu queria dizer a todos os pais que aqui estão e que têm filhos ou que têm netos, se as crianças vos dizem que não querem comer carne, não forcem, porque é mesmo muito difícil. É mesmo quando as crianças começam a dizer eu não quero comer carne, eu não quero, eu não gosto, não forcem, porque é no seu coração, é no coração. É algo que não se consegue explicar, mas de facto é difícil para uma criança comer carne quando não se tem vontade de comer. Há outras possibilidades para podermos viver saudável. Pronto, este livro vem realmente explicar-nos que, de facto, a evolução espiritual passa muito
por esta questão da alimentação e por tudo o que envolve com os nossos hábitos, os vícios, portanto, são logo um reflexo de que nós não somos espiritualmente ainda purificados e evoluídos, e à medida que nós vamos, no fundo, evoluindo espiritualmente, vamos tendo conhecimento, o nosso próprio espírito começa a libertar-se de determinados ambientes e de determinados alimentos, como é natural. Então, penso que este livro vem mesmo, como conversei até com uma companheira, vem mesmo para mim, porque às vezes é difícil explicar em casa porque toda a gente come carne e eu não como. E às vezes também é difícil explicar aos outros o porquê, porque não sou obrigada, porque não fui forçada, porque é mesmo de mim mesma. E então é muito interessante vir de facto este livro neste momento. Então vamos então dar início a esta leitura. Vamos falar calmamente, pausadamente, para que possamos todos compreender. Quando, através do livre-arbítrio, optamos pelo início da expansão da consciência, iniciamos o maravilhoso processo de imersão das profundezas abissais do oceano das ilusões, onde permanecemos por um tempo relativamente grande, entorpecidos pela escuridão proveniente da desequilibrada relação com a matéria, envoltos pelas garras malévolas do egoísmo, da vaidade, do orgulho e da ambição. Nesta situação prevalece a elevada densidade energética do ser, fruto de uma sintonia mental com os mais baixos padrões vibratórios imagináveis. O resultado desta condição, ainda incipiente de desenvolvimento, que poderíamos denominar estado latente da consciência, pode ser verificado pelo repertório comportamental da pessoa, no qual predomina excessiva perda de tempo com futilidades, com atitudes que representam a antítese dos preceitos da elevação espiritual. Precisamos nos conscientizar que a sutilização, aprimoramento, apuramento, é a premissa da evolução. O gradativo afastamento dos padrões densos de energia que nos mantém acorrentados à crosta. Mas, para isto, é preciso agir, é preciso querer mudar, é preciso abandonar os conceitos arcaicos que ainda dominam a nossa maneira de interpretar a vida. Precisamos estudar profundamente a ciência do espírito. Precisamos estar preparados para mudar paradigmas. Precisamos exterminar os preconceitos. Precisamos ter coragem para a mudança de atitudes e de hábitos. Coragem. Eis o sentimento essencial para que enfrentemos a onda contrária, representada pela grande maioria da sociedade humana planetária, preocupada basicamente com as questões materiais, com os prazeres instintivos e imediatos. É preciso, sim, ter muita coragem e determinação para assumir a trajetória da evolução. O pensamento do educador e escritor Rubem Alves elucida com precisão porque somos assim. Somos assim, sonhamos o voo, mas tememos as alturas. Para voar é preciso ter coragem para enfrentar o terror do vazio, porque é só no vazio que o voo acontece. O vazio é o espaço da liberdade, a ausência de certezas. Mas é isto que tememos, o não ter certezas. Por isso trocamos o voo por gaiolas. As gaiolas são o lugar onde as certezas moram. Cada vez mais intenso se observa o esforço do mundo espiritual para o despertamento dos encarnados,
enquanto boa parte da humanidade prefere a hipnose alienante. O desenvolvimento moral, através do aprendizado da verdadeira prática do amor, é o fator essencial para a sutilização do ser. Entretanto, deverá estar acompanhado por outras transformações interferentes na dinâmica da energia que nos preenche e nos envolve. Ou seja, temos muitos hábitos considerados tradicionais, normais e usuais pela sociedade humana, mas que a partir de um determinado grau de desenvolvimento espiritual precisam ser modificados ou mesmo abolidos para propiciar facilidade ao processo. Um deles é a alimentação. A evolução da ciência, juntamente com os tão disseminados preceitos morais transreligiosos, propiciam o conhecimento do que é bom e do que é ruim para nós e para o planeta. Se estas informações existem, por que então produzimos tantos males contra nós mesmos? A resposta a esta questão recai no comportamento social humano e no contexto desta área do conhecimento. Há um termo bastante explicativo: normose, desenvolvido por Pierre Weil, doutor em Psicologia pela Universidade de Paris, Roberto Crema, psicólogo e antropólogo do Colégio Internacional de Terapeutas, e Jean-Yves Leloup, doutor em Psicologia, Filosofia e Teologia. Conforme Pierre Weil, o modelo comportamental da sociedade que se insere no próprio processo educacional são os pensamentos, sentimentos, crenças e hábitos da maioria. É o que se considera normal. Ressaltou o psicólogo que estudos sobre as origens do sofrimento, das doenças, das guerras, da violência e da destruição do meio ambiente têm levado ao questionamento de certas normas que a sociedade elegeu como consensuais. São as normoses. Weil definiu normose como o conjunto de normas, conceitos, valores, estereótipos, hábitos de pensar ou de agir aprovados por um consenso ou pela maioria das pessoas de uma determinada sociedade que leva a sofrimentos, doenças e mortes. Ele resume a normose como uma normalidade doentia. Classifica como normoses gerais as que atingem toda a humanidade ou fração significativa dela, e como específicas as alimentares, as políticas, as ideológicas e as bélicas. Destacou a informatose como uma normose muito perigosa da atualidade, relativa à informática utilizada sem limites. Ao lado da neurose e da psicose, os conhecimentos relativos a este novo termo da psicologia é um alerta sobre a urgente necessidade de superar as anomalias da normalidade, opiniões, atitudes, comportamentos e hábitos dotados de consenso social patogénico em diversos graus de intensidade. Vejam que a normose é a tal normalidade doentia, e nós já percebemos porque é que estamos hoje a sofrer tanto, porque há tantas normas, tantos paradigmas que têm realmente que ser mudados. Weil acrescentou que a normose tem caráter automático e inconsciente e utilizou o termo espírito de rebanho, ou seja, grande parte da população, por comodismo ou preguiça, segue o exemplo da maioria.
Quem pertence à minoria sente-se vulnerável, exposto à crítica. E nós podemos ver isso até em nós mesmos aqui, como seguidores da doutrina espírita. Em vista disto, adere-se a uma ideologia, religião, partido político ou a qualquer hábito, porque está na moda. A normose é uma forma de alienação. Weil escreveu um exemplo bastante elucidativo. Nas religiões, o normótico é muitas vezes um excelente praticante de rituais e leis, mas permanece cego e não sabe o que faz. E nós verificamos isso muito bem, que a maior parte nas religiões segue os preceitos e os rituais sem ter consciência verdadeira daquilo que está a fazer. Tomar consciência da normose e de suas causas constitui a verdadeira terapia para a crise contemporânea. Ou seja, tomar consciência de que aquelas normas, aqueles rituais, aqueles paradigmas possivelmente não são os mais adequados para a minha evolução espiritual. Trata-se também do encontro com a liberdade. Seguir cegamente as normas é tornar-se escravo. Ou seja, no fundo, seguir o que é habitual, o que é normal, fazer tudo aquilo que os outros fazem, é ser escravo, não é viver a sua liberdade, porque não se questiona. Quando aprendemos a escutar a voz interior da verdadeira sabedoria, tornamo-nos livres. Mas às vezes nós andamos tão barulhentos, a nossa mente anda tão barulhenta que não consegue escutar a sua voz interior. E é preciso parar e escutar. Para Jean-Yves Leloup, da mesma forma que a neurose e a psicose, a normose representa sofrimento, nos impedindo de sermos o que realmente somos. Um dos sintomas da normose é quando o consenso e a conformidade impedem a orientação do desejo no interior de nós mesmos. É a estagnação do desejo aquilo que impede o fluxo evolutivo. Quando somos chamados a despertar do nosso sono, existe alguma coisa em nosso interior que resiste. Esta força é o que chamamos normose. Roberto Crema afirmou que a normose surge quando o sistema se encontra dominantemente desequilibrado e mórbido. Então, ser normal passa a significar ajustar-se à patologia reinante, mantendo assim o status quo. Neste contexto, a pessoa realmente saudável é dotada da capacidade de um desajustamento justo, de uma indignação lúcida, de um desespero sóbrio. Ou seja, ela não apresenta comportamentos que firam os preceitos morais, nem hábitos que possam ser perniciosos à sua saúde física e mental, mesmo que grande parte da população ache normal. Como, por exemplo, beber vinho, ter hábitos mais viciosos e a questão da alimentação. Relatarei um exemplo próximo de todos nós e que deve servir, vamos aqui exatamente falar sobre o álcool, e que deve servir de subsídio para profunda e constante reflexão. O álcool é uma droga lícita, é legal, consumida por fração significativa da humanidade, propagada com alta frequência e sofisticação pela mídia, absurdamente incentivada em campanhas publicitárias, até por esportistas famosos, que deveriam representar o modelo do cuidado pleno à saúde. Por outro lado, são muito bem conhecidos os profundos males que esta droga causa à sociedade. Mortes por doenças decorrentes do seu uso, do seu consumo.
por acidentes de trânsito. A maior parte dos acidentes que nós vamos tendo conhecimento são provocados por excesso de álcool. De trabalho, acidentes de trabalho e por crimes. Perda da capacidade cognitiva das crianças e jovens, sofrimentos nos lares que albergam viciados e assim por diante. Apesar de ser uma droga causadora de catástrofes avassaladoras, a sociedade planetária faz parte da lista de compras da maior parte dos terrícolas. Vejam bem, todos nós adquirimos uma garrafinha de vinho e temos em casa. Chega-se ao ponto de preconizar que o consumo de vinho tinto faz bem ao corpo físico. Não se explica, porém, que não é o vinho, e sim o resveratrol, que é um ingrediente específico que existe na uva. Poderoso antioxidante, presente nas uvas escuras, dentre outras substâncias, o responsável pelo efeito benéfico. Portanto, não é o vinho alcoolizado, mas sim a uva é que faz de facto bem. Para quem quer os benefícios do vinho, sem nenhum risco, vale ficar com as frutas e os sucos. As uvas escuras, ingeridas com casca, e o suco natural promovem os mesmos benefícios. Portanto, deixemo-nos de coisas e de apetrechos para dar continuidade aos lucros de grandes empresas. Portanto, o consumo de bebidas alcoólicas é um elucidativo exemplo de normose, ou seja, a tal normalidade que não é saudável, que não é benéfica para ninguém, mas que todos nós achamos que é normal. Anormal é aquele que não bebe. E anormal é aquele que não come carne na nossa sociedade. Graças a Deus as coisas estão a mudar. Dentre tantas outras decorrentes dos históricos hábitos alimentares da humanidade, já podemos adiantar o ponto central desse livro, que é o consumo de produtos oriundos do impiedoso sacrifício de outros animais. Certamente um caso típico de normose. É normal e só faz bem, tens de comer o bife, minha filha. Era assim que a minha mãe me dizia. Eu tinha que comer para ser saudável, aquele bife. Se a aventura de nossa espécie algum dia findar, terá sido pelos normóticos que fomos. Ou seja, um dia quando a nossa espécie terminar, será porque realmente nós nos deixamos envolver sempre e não paramos com estas normoses. A grande ameaça global se chama normose. É tempo de conspirar pela nobreza e inteireza do projeto humano. Temos contas a prestar às gerações vindouras. Isto diz-nos Roberto Crema. Então, por que nos alimentamos? A resposta poderia ser para que ingiramos os nutrientes necessários para manter vivo e saudável nosso corpo físico. Mas apenas o corpo físico recebe os efeitos da alimentação? Decididamente não. O alimento é uma força dinâmica que interage com os seres humanos nos níveis do corpo físico, mental, emocional e também energético e espiritual. O estudo da nutrição é o estudo da interação e assimilação das forças dinâmicas dos alimentos pelas forças dinâmicas do nosso ser total. Entendamos forças dinâmicas como energia. Neste contexto, é fundamental a compreensão dos conceitos de matéria e energia. Antes de conceituá-las, citaremos um trecho do livro Missionários da Luz, de André Luiz,
pela psicografia de Chico Xavier, em que André exclamou: "Oh, como é grande a responsabilidade do homem frente ao corpo material." Como é grande a nossa responsabilidade e nós não sabemos cuidar dele. Não sabemos cuidar do nosso corpo e não sabemos cuidar daqueles que estão sobre a nossa responsabilidade também. Não sabemos nos alimentar convenientemente. Temos muitos vícios mesmo ao nível da alimentação. Diante dessa colocação, o mentor espiritual Alexandre disse-lhe: sem atender às pesadas responsabilidades que lhe competem na preservação do vaso físico, homem algum poderá realizar o progresso espiritual. O espírito renasce na carne para a produção de valores divinos em sua natureza, mas como atender a semelhante imperativo, destruindo a máquina orgânica, base fundamental do serviço a fazer. Portanto, se Deus nos concedeu a possibilidade de reencarnarmos num corpo físico, temos obrigação e dever de cuidar dele, libertarmos-nos de tudo o que é vícios, hábitos que nos prejudicam a saúde, e convenhamos que devemos pensar que nós somos a tal energia, não é? Atraímos também, energeticamente, espíritos afins. Se eu ainda tenho tendências viciosas na alimentação, ou no álcool, ou noutro tipo de vício, as companhias espirituais que me acompanham são exatamente aquelas que eu projeto. E depois, já pensamos que quando vamos comer carne, os nossos irmãos, animais, o que comemos são cadáveres. Já pensaram na energia negativa? As toxinas que provêm da dor do animal quando é morto? Tudo isto nos causa muitos transtornos físicos e nós não percebemos, mas sim, muitos transtornos físicos. E as grandes doenças que nós vivemos no nosso século, tirando as questões respiratórias devido à poluição, que somos nós que as causamos, somos nós os grandes responsáveis, e as doenças de pele também causadas pela questão da poluição que vai, no fundo, eliminando a camada de ozono da atmosfera, fazendo com que os raios UVA, UVB sejam cada vez mais agressivos. Temos a questão do excesso da carne. E para haver muita carne e muita variedade, alimenta-se os animais de uma forma horrível, à base de hormonas. E isso nós ingerimos e causamos dano ao nosso corpo físico. Para além da responsabilidade que temos de não sabermos cuidar dos animais, não os alimentando convenientemente e de uma forma saudável, estamos também a ingerir aquilo que eles já ingeriram. E depois vem o cancro e outras doenças. Para não falar do excesso do álcool, não é? Ou de outro tipo de vício. Então, este livro, de facto, é um livro que muda paradigmas. Muda totalmente paradigmas. Evidentemente que não vamos pensar agora em deixar de comer carne de um momento para o outro, mas vamos pensando e refletindo, porque nada deve ser imposto. Nada. Eu deixei de comer carne, mas ninguém me impôs a mim. Tudo é, no fundo, um processo natural, sem nos violentarmos. Se ainda sentimos essa necessidade, devemos comer. Mas se nós, quando vamos comer a carne, já começamos a pensar, não será o melhor, vamos então começando a evitar e comer alimentos mais crus, os vegetais, as frutas. Nós conseguimos ir buscar alimentos que, no fundo,
vão corresponder às proteínas. Temos muitos vegetais que nos dão as proteínas necessárias. Mas façamos tudo de uma forma harmoniosa, sem nos violentarmos, sem nos impormos de uma forma agressiva.